Oi, pessoal, tudo bem? E aí, animados para mais uma aula de arte? Então, eu tô ficando assim super feliz. Tem um monte de gente me mandando fotos dos trabalhinhos. A lanterna da semana passada teve gente que me mandou assim um monte de foto, né? Falou que adorou. E aí, eu tô assim adorando essa nossa experiência. Mas eu queria fazer uma observação. Assim como eu recebi várias fotos de várias crianças também, né? Eu recebi algumas dúvidas de algumas crianças. Teve gente que me perguntou, no caso das lanternas, se podia fazer com algum outro papel, porque não tinha papel de seda em casa, né? É, se era obrigado a fazer. Então, o que que acontece? Esses trabalhos de arte, vocês podem inclusive fazer no final de semana, né? E se não tiver o material que eu estou indicando aqui, o mesmo material que eu estou utilizando, é claro que vocês podem usar algum outro material. No caso das lanternas, por exemplo, é possível fazer com folha chamex, né? E se não der para fazer naquele dia, não tem problema, vocês podem fazer depois, tá? E aí depois vocês mandam a foto para a professora, não tem problema nenhum. Bom, hoje, né, nós vamos falar um pouquinho sobre um tipo de arte um pouquinho diferente. Eu acho que muitos de vocês já viram esse tipo de desenho, mas nunca ouviram falar o que é. Olha só, nós vamos falar sobre op art ou optical art, que é a mesma coisa que arte ótica, né? Ou seja, está relacionado à visão. O que foi a op art, né? Que tendência foi essa que ainda existe nos nossos dias? Bom, alguns artistas lá por volta, né, dos anos 50, anos 60, lá em Nova York, teve algumas iniciativas também lá na Europa, lá em Londres. Eles decidiram que eles queriam criar uma arte que tivesse um pouquinho a ver com ciência, né? Que além de ser arte, fosse também um experimento científico. Então, eles começaram a criar figuras, grande parte dessas figuras em preto e branco, né? Que causassem no espectador, naquela pessoa que vê, a ilusão de ótica. Muitas dessas obras, eu vou mandar inclusive para vocês algumas imagens, né, exemplificando a arte, mas muitas dessas imagens, quando a gente olha, a gente tem a impressão de que elas estão se movimentando, de que elas estão inchando, né, de que elas têm profundidade. É uma coisa super interessante, porque trabalha com o nosso sentido da visão, certo? É um princípio científico aplicado à arte que gera um efeito super legal. E aí eu vou mostrar para vocês hoje, antes da gente fazer, eu vou mostrar o que eu vou fazer para vocês verem que interessante é, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou mostrar o que é que nós vamos fazer. E para quem já quiser ir providenciando, nós vamos precisar para nossa aula de hoje simplesmente de uma canetinha ou um pincel preto, um lápis de escrever que não esteja muito afiadinho, não precisa estar com a ponta muito afiada, uma régua e uma folha chamex. Só isso que nós vamos utilizar hoje, porque hoje nós vamos, na verdade, desenhar. Só que a hora que vocês virem o desenho, vocês vão ficar assim, impressionados, porque é uma coisa interessante. Vamos dar uma olhada? Gente, olha só esse desenho que nós vamos fazer. Ele é um buraco na mesa? Será? Olha só que interessante. Quando a gente vê, olha, eu vou mudar aqui de posição um pouquinho. Olha só. Não dá a impressão de que tem um buraco na minha mesa? Olha só, isso é ilusão de ótica, porque não tem buraco nenhum na mesa. É um desenho, ó. Olha aqui, ó. Tô passando a mão nele. Olha que interessante. É um desenho normal, só que tem um truquezinho aí que nos dá essa ilusão de que esse desenho, olha só, à medida que eu vou movimentando a câmera, né? A forma como esse desenho é feito nos dá a ilusão de que tem um buraco na mesa. Olha que interessante, gente.
e eu vou ensinar para vocês a fazerem esse desenho, certo? Bom, lembrando que esse efeito de que há um buraco na mesa, a gente consegue ele mais depois que a gente filma o desenho com o celular. A gente consegue ver ele mais nitidamente, ter a ilusão de ótica na câmera. Quando a gente olha ele pessoalmente, só se a gente olhar de longe a gente vai conseguir ter esse efeito. Mas vamos lá? Vou ensinar vocês então a fazerem esse desenho. Então, olha só, já posicionei meu papel aqui. Vocês vão fazer, a primeira coisa que vocês vão fazer é um risco de 10 centímetros, olha só. Eu vou pegar aqui e vou fazer um risquinho na minha folha de 10 centímetros. Olha o meu risquinho aí, ó, certo? O que eu vou fazer, na verdade, é um quadrado. Então, esse mesmo risco de 10 centímetros que eu fiz aqui, eu vou fazer ele pra cima, né? Vamos tentar fazer assim o mais certinho possível. Olha só, fiz aqui e vou fazer de cá também. Sempre 10 centímetros. Como nós temos um quadrado, né? Alguns estão estudando isso, outros já estudaram. A gente sabe que o quadrado, uma característica dele é que ele tem todos os lados iguais. Todos os lados são do mesmo tamanho. Então, olha só. A primeira coisa que nós fizemos foi um quadrado. O que a gente vai fazer agora? Um risco na diagonal, bem certinho, que vai pegar essa pontinha daqui e vai ligar lá naquela pontinha de lá. Ó, vamos lá? Então, fiz o risco, ok? Bom, agora nós vamos fazer 6 traços aqui, ó. Mais ou menos 1 centímetro cada um, tá? Como a gente tá usando a régua, nós vamos marcar aqui 1 centímetro. Então, olha só, vou fazer os pontinhos aqui para facilitar para mim, né? Para já ficar marcado. Então, eu vou fazer 6 traços, certo? Esses mesmos traços eu vou fazer do lado de cá. Então, já pode pegar a régua e fazer a marcação aqui também, ó. Olha só. Vamos marcar aqui também, desse lado daqui, com a distância de 1 centímetro entre cada um, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu vou fazer agora? Eu vou subir com esse risquinho até aqui, até lá naquela linha que a gente fez, olha, certo? Vou subir com esse segundo, olha, bem retinho, tá? Vou subir com esse segundo até aqui e vou fazer a mesma coisa nos outros, ó. Vou subir até aqui, vou subir até aqui, vou subir até aqui e vou subir até aqui, tá certo? Então, olha só o que nós fizemos até agora. Isso que eu fiz aqui, eu vou fazer do lado de cá agora, olha. Então, eu vou ligar, ó. Eu vou ligar aqui, desse pontinho, dessa marcaçãozinha que eu fiz, até encontrar com esse daqui, ó. Então, olha só. 1 centímetro, né? Que foi o que eu marquei. E vou fazer isso. Vou vir aqui também no segundo tracinho e vou fazer isso. Vou vir aqui no terceiro tracinho e vou fazer isso. Vou vir aqui no quarto tracinho e vou fazer isso. E agora aqui também, ó, vou fazer nesse daqui e nesse daqui. Bom, olha só, então nós fizemos, né, os riscos de modo que nós ficamos com um quadrado aqui. E a gente fez os riscos encontrando nessa linha diagonal que nós fizemos. Agora, a gente vai pegar a canetinha preta e vamos cobrir todos esses riscos de preto, exceto esse. Esse da diagonal, vocês não vão passar a canetinha preta nele, tá? Então, olha só o que nós vamos fazer. Vou pegar a canetinha preta e vou passar por cima desses traços que eu fiz, certo? Lembrando que esse da diagonal, esse que atravessa o quadrado de uma ponta na outra, esse nós não vamos passar canetinha nele. Ó, então, fiz aqui.
Agora, em todas essas linhas, eu vou passar a canetinha preta bem em cima daquele risquinho que a gente fez com o lápis, tá? Olha só, bem em cima daquele risquinho que nós fizemos com o lápis. Bom, vou fazer a mesma coisa aqui agora, ó. Passar a canetinha aqui. 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 E aqui. Então, olha só o que nós fizemos, viram? Eu passei a canetinha preta em todos os riscos, menos nesse da diagonal. Esse a gente não faz. Agora, o que nós vamos fazer? Colorir com a canetinha. Pode ser tinta, Joelma? Pode ser, mas como eu não me preparei para mexer com tinta hoje, né? Eu vou fazer com a canetinha mesmo. É mais fácil. Nós vamos colorir um sim, outro não, começando pelo primeiro aqui de fora, ó. Então, eu vou colorir, vamos fazer uma marcação esse, vou colorir esse, vou colorir esse e vou colorir o quadrado, certo? Vou fazer a mesma coisa naqueles lá de cima. Então, vamos lá, ó. Vou colorir ele todinho de preto. Bom, vocês podem se perguntar se pode fazer com lápis. Não vai funcionar, não vai dar aquele efeito tridimensional, porque vocês vão ver que nós vamos usar o lápis para fazer uma outra coisa. Então, olha aqui, ó. Colori aqui. Agora, eu vou colorir aqui, ó, certo? Então, olha só. Então, o primeiro traço, que é o externo, né? Aquele primeiro que a gente fez, já tá quase todo colorido, tá? Vamos fazer assim com bastante cuidado para não sair para fora. Agora, nós vamos passar para o segundo, esse que nós já iniciamos aqui, ó. Certo? Vou colorir ele todinho de preto. Certo? Colorir ele todinho de preto. E vou fazer a mesma coisa aqui. Ok? Quando chegar aqui na beiradinha, ó, dá uma viradinha no pincel, tá? Ou na canetinha. Bom, falta mais dois. Vamos lá. Falta aqui, né? Olha só. E aqui. E agora ficou faltando o quadrado. Vamos colorir o quadrado? Vamos lá, né? Uma estratégia, se você estiver usando um pincel igual esse meu, para você colorir mais rápido, é deitar o pincel, assim, tá vendo? E deixar ele mais deitadinho, porque aí você consegue usar a parte mais grossa. E aí, você deixa a pontinha para fazer, ó, os cantinhos, né? Porque se você fizer os cantinhos com o pincel deitado, pode ser que você borre, né? Que você não consiga seguir assim certinho o risco e deixe ultrapassar para fora. Bom, já tá quase pronto o nosso buraco, né? Olha só. O que nós vamos fazer agora? Agora, você vai pegar o lápis, certo? Esse aqui, ó. E você vai colorir daqui pra cá, ó. Você vai colorir daqui até aqui, com o lápis bem deitadinho também. Olha a posição que você vai colocar o lápis, ó. Assim, ó, bem deitadinho, tá? Então, olha só. Esse primeiro aqui, você vai colorir ele mais escuro, tá? Olha só. Você vai colorir ele bem escuro. Você vai passar o lápis aqui bem escuro, olha só. Usa o lápis de lado, olha só.
Depois você vem passar a mão assim para dar uma sumidinha naqueles risquinhos, tá? Bom, agora esse segundo nós vamos fazer a mesma coisa, só que colocando menos pressão no lápis. A gente vai colocar aqui um pouquinho mais de leve. Então, olha só. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz, só que eu vou colocar menos pressão. Vou fazer mais clarinho, tá? Então, aqui eu tô fazendo mais claro um pouquinho, ok? Então, olha só. Fiz um pouquinho mais claro. E esse último, eu vou fazer a mesma coisa, só que mais clarinho ainda. Esse último vai ser só um enfumaçadozinho, ok? Então, esse último vai ser bem clarinho. Você vai colocar, assim, pouquinha pressão no lápis para que você consiga dar esse efeito, tá? Então, olha só. O primeiro, a gente escureceu bastante, ok? O segundo, nós escurecemos menos um pouquinho. E o terceiro, menos um pouquinho. Então, olha só, o nosso desenho tá pronto. O que vai dar para ele aquele efeito tridimensional, olha só, é a forma como eu vou posicionar o telefone. Olha lá. Olha que interessante. Eu coloco ele lá, venho aqui, vou filmar ele daqui, vou filmar ele daqui, vou filmar ele daqui, vou afastar o celular e eu consigo, tá vendo? Dar esse efeito de que tem um buraco na superfície. Olha que interessante. Aqui aquele outro que eu tinha feito, olha. Lembra que eu já tinha feito um antes? Esse é o que eu tinha feito antes, né? Olha só. E esse foi o que nós fizemos juntos agora. Tá vendo como que parece que tem um buraco na mesa? É isso. É o efeito óptico desse tipo de arte, né? Uma arte em preto e branco que vai nos dar a ilusão de que nessa superfície existe uma tridimensionalidade, de que existe um buraco na superfície, quando na verdade nada mais é do que um desenho simples que nós fizemos sem a menor dificuldade. Olha que legal, né? Bom, pessoal, então hoje essa foi a nossa aula de arte. Nós trabalhamos um pouquinho o conceito da op art, que é optical art, né, em inglês, que em português significa arte óptica ou ótica, né? É uma arte que é um tipo de arte que traz um pouquinho de ciência, porque vai trazer a questão da ilusão de ótica, daquilo que a gente consegue ver a partir de efeitos que são colocados no desenho que vão modificar para o nosso cérebro aquilo que na verdade é o que nós estamos vendo. Quem quiser pesquisar mais sobre a op art, tem muita coisa na internet. Se vocês digitarem lá desenhos op art, vocês vão ver que quantidade de coisas interessantes que inclusive vocês podem tentar fazer também, tá bom? E eu vou mandar junto com o vídeo da nossa aula, eu vou mandar uma foto do nosso trabalhinho que nós fizemos e de outros trabalhos também que seguem essa tendência, tá bom? Então, beijão para todo mundo e até semana que vem. Tchau, viu?